Soneca, gente, o que é soneca? Soneca é um sono curto, o próprio nome já diz, né? Então, se você olhar no dicionário, soneca é um sono pequeno, um sono curto. Sonecas devem ser feitas durante o dia. O bebê precisa tirar soneca. Se o bebê não tira soneca, o que vai acontecer? Aquele conceito que a gente falou aqui há pouco. Efeito vulcânico, o bebê vai ficar extremamente estressado, ele precisa dormir de dia. Então a soneca, quanto tempo deve durar uma soneca, doutora Lara? A soneca ela deve durar entre 40 minutos e até 2 horas. Então, poxa, é um tempo muito grande, né? É uma diferença muito grande, entre 40 minutos e 2 horas, como é que eu vou saber qual é o tempo melhor para o meu bebê? Observando o seu bebê. Tem bebês que dormem 40 minutos, tem bebês que dormem 1 hora, 1h10, 1h20, 1h30, 2 horas, tá? O importante é que sonecas longas, ou seja, mais do que 1h30, elas não devem existir muitas vezes ao dia. Então, todas as sonecas do seu bebê não precisam ser de 1h30, 2 horas, tá? Não precisa. Geralmente, os bebês tendem a fazer as sonecas mais curtas, mesmo de 40 minutos, 1 hora. E você não precisa se preocupar em prolongar essa soneca se o seu bebê acorda bem. Então, o parâmetro principal para você saber se o seu bebê está tirando uma boa soneca é como é que ele acorda. Ele acorda bem, feliz, ou ele acorda chorando, estressado. Se ele está acordando chorando, estressado, provavelmente ele queria dormir mais. E aí, por ele não saber emendar um ciclo de sono no outro, ele vai precisar da sua ajuda. Mas se ele acorda bem feliz, ótimo. Soneca de 40 minutos, tá valendo. É o ciclo de sono que ele fez e tá tudo bem. Tá? Ritual da soneca. Na verdade, rituais, né? Vamos falar dos rituais. O que são os rituais? Então, ritual, gente, é tudo aquilo que a gente faz repetidamente, né? Então, por exemplo, tem gente que tem ritual de rezar o terço, é um ritual. Todo dia eu rezo o terço. Ou meditação, tem gente que faz meditação. Meditação é um ritual. Ou a gente tem um ritual para dormir. Todo mundo tem um ritual para dormir. Então, vamos lá, no meu caso, eu já tomei banho, geralmente tomo mais cedo, eu vou escovar o dente, vou fazer uma leitura, vou fazer uma oração e durmo. Isso é um ritual. Então, ritual é tudo aquilo que você faz de forma repetida, né? Porque é uma coisa que te acalma, é uma coisa que vai te ajudar a dormir, é uma coisa que vai te ajudar, sei lá, porque a gente faz ritual para outras coisas também durante o dia, né? Enfim. Então, ritual é uma coisa que você repete. Então, os rituais, eles servem, né, os rituais do sono do bebê, eles servem para acalmar, para relaxar o bebê, para o bebê conseguir dormir. Tirando o ritual do bom dia, né, que o ritual do bom dia a gente já falou que ele serve para gerar previsibilidade, né, fazer o bebê diferenciar o dia da noite, ajudar o bebê a entender que agora o dia começou. Os rituais da soneca e do sono noturno, eles têm como função principal relaxar o bebê. Ele tem como função fazer com que o bebê entenda que agora é hora de dormir, agora é hora da soneca ou agora é hora do sono noturno. Então, todas as vezes que você vai, durante a soneca, por exemplo, tá na hora da soneca, eu vou lá, vou colocar meu bebê para dormir no quartinho dele, vou fechar a cortina, vou ligar o ruído branco, vou avisar para ele, olha filho, tá na hora de tirar a sonequinha, vamos descansar um pouquinho, vou colocar uma música, pronto. O seu bebê vai entender que todas as vezes que você fechar a janela, avisar para ele que ele vai tirar uma soneca, ele vai entender que é para descansar. A mesma coisa o sono noturno. Toda vez que você fizer uma chantala, que é uma massagem, né? Você faz uma massagem lá pro bebê. E aí depois que você faz a massagem, você dá o banho de ofurô, banho de chuveiro, né? Que relaxa. E aí você amamenta o bebê, nina o bebê, ou coloca o bebê para dormir no berço. Pronto. Toda vez que você faz essa sequência de atividades, o bebê vai entender que é hora do sono noturno. Então os rituais, eles servem para gerar previsibilidade ao bebê. Eles servem para o bebê entender que está na hora de descansar. Então, o ritual da soneca é importante que seja feito. Doutora Lari, mas meu bebê tira cada soneca em um lugar. Um dia ele dorme no carrinho, uma soneca ele dorme no carrinho, a outra soneca ele dorme no colo, a outra soneca ele dorme no sling. Gente, não tem problema. Quanto mais novinho for o seu bebê, menos elaborado precisa ser o ritual, porque ele não entende. Né? Ele está começando ali a entender, você está começando a gerar uma previsibilidade nele, você está começando a ensinar para ele que ele consegue dormir daquela forma. Então, quanto menorzinho o seu bebê, não tem problema dormir em lugar diferente. Tem bebezinhos, meu filho com 2 meses, outubro, novembro, dezembro, isso mesmo, 2 meses, a gente estava na casa de praia, ele nasceu em outubro, ele estava com 2 meses em dezembro. Ele dormia as sonecas dele, sabe aonde? Em cima de uma mesa de sinuca.
com barulho, o povo fazendo barulho. Tá certo isso, doutora Lari? Não tá. Mas por que ele dormia lá e eu não ligava? Porque ele tava com 2 meses e não tava atrapalhando o sono dele o barulho. Quando o bebezinho é muito pequenininho, o barulho pode não atrapalhar. À medida que ele vai crescendo, o barulho atrapalha. E não é questão de acostumar não, viu gente? Porque, por exemplo, meu filho, eu tô falando pra vocês, com 2 meses ele dormia no barulho. Quando ele fez 3 meses, jamais ele dormiria numa mesa de sinuca. Porque chama atenção, ele quer ver, ele quer explorar. Então, é natural que os bebezinhos, à medida que vão crescendo, comecem a brigar mais contra o sono. Comecem a precisar de mais rituais relaxantes para conseguir tirar a soneca, certo? Então, não é que você vai... Tem gente que fala assim, eu não vou colocar meu bebê para dormir no escuro, nem eu vou colocar ele para dormir no silêncio, porque senão eu vou estar acostumando ele mal, e aí quando eu tiver que sair, ele não vai dormir no barulho. Gente, isso é a pior coisa que vocês fazem com o bebê de vocês, é uma coisa super errada, tá? O bebê, ele precisa relaxar para dormir, ele precisa de escurinho, ele precisa de música ou de ruído branco, né? Ele precisa de silêncio, não dá para dormir no barulho, tá? Então, o pequenininho não. Às vezes tem bebezinhos de 1 mês ou de 2 meses que não conseguem dormir no barulho, tá? Mas tem outros que conseguem, tá tudo bem. Se tá conseguindo dormir, beleza. Mas fica atenta, porque logo pode ser que ele não consiga, tá? Então, os rituais, eles vão ajudar você, eles vão ajudar a criança, eles vão ajudar o bebê a entender que é hora de dormir. Então, se o seu bebê hoje dorme em qualquer lugar, na sala, no carrinho, ele é um bebezinho pequenininho, tá tudo bem, ele só precisa dormir. É importante que ele consiga dormir de dia para ele conseguir dormir à noite, tá? À medida que ele for crescendo, que você for vendo que ele tem necessidade de dormir no cantinho, no escurinho, né? Aí você vai mudar o ritual. É por isso que a rotina, gente, ela não é engessada. Não dá para você criar uma rotina hoje com seu bebê de 1 mês e querer fazer essa mesma rotina até seu bebê fazer 1 ano. É impossível. Você vai precisar adaptar a rotina o tempo todo. O bebê vai mudando, você vai adaptando. Por isso que a assessoria, ela é válida por 1 ano, né? A Sono e Rotina com Apego. Porque eu vou estar lá para te ajudar sempre que você precisar. Porque, de fato, eu sei que ao longo do 1º ano de vida, o bebê muda muito, o sono vai mudando. E a gente vai ali sempre organizando. E, às vezes, o detalhe para o bebê dormir bem tá aí. Às vezes, você se apega a uma rotina. Nossa, tem mãe que se apega àquilo ali. Não, mas meu filho tava tirando 2 sonecas e tava dormindo no carrinho, ou tava dormindo, sei lá, no berço. E agora não quer mais saber de dormir no carrinho, ou não quer mais saber de dormir no berço. Gente, OLX, desapega. Desapega de tudo. Se tá fazendo uma coisa que não tá dando certo, tudo bem que já deu certo, beleza, já deu certo por um período, mas agora tá precisando mudar. Não tá dando certo, precisa mudar. Então não fiquem apegadas a uma rotina, a um ritual, não. Quer ver um exemplo clássico? Com o Ben mesmo foi assim, massagem. Massagem relaxa muito o bebê, de fato, muito, muito, muito. Né? A gente fazia Chantal aqui, era uma delícia. Chega uma hora que o bebê não quer mais receber massagem. Que o bebê, em vez de relaxar, ele ri, ele brinca, ele acha que você tá, sei lá, fazendo qualquer brincadeira e ele não relaxa. Então a massagem, ela passa a não ser mais um ritual relaxante para o bebê. Você pode até continuar fazendo a massagem fora da hora do bebê dormir, porque o bebê não está relaxando mais com massagem. E aí tem mãe que fica pegada, não, mas eu sempre fiz massagem desde que ele nasceu, e massagem é bom, eu tenho que fazer. Não, se o seu bebê não está relaxando, muda o ritual. Muda o ritual, porque para o seu bebê dormir bem, você precisa fazer um ritual relaxante, que o bebê consiga realmente ficar ali tranquilo, senão ele não consegue dormir. Para o bebê dormir, ele tem que estar relaxado, certo?